Que bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo que Deus pode fazer através de você. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Nós vamos tentar projetar os textos bíblicos. Felipe me perguntou hoje, pastor, quantos textos são? Eu falei, uns 200. Alguns eu só vou citar, e eu não faço questão que você pare para abrir ou que dê tempo de projetar. Mas alguns deles é importante que a gente dê uma boa olhada. Então nós vamos começar em Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23. Romanos 6, 22 e 23. O texto sagrado diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que começar por esses dois versículos? Primeiro, porque ele relaciona o assunto de santificação que nós vimos no verso 22 com salvação que aparece no verso 23. E na cabeça da maioria dos crentes, salvação é uma coisa que acontece na conversão e santificação é algo que aconteceria depois, no crescimento da vida cristã. Eu quero dizer que esse entendimento é equivocado, incompleto. A experiência de conversão ou de salvação é a arrancada de um processo de santificação. O crescimento na vida cristã é a continuidade de um processo que iniciou na conversão. Quando nosso Senhor Jesus voltar e nós tivermos o desfecho da obra da redenção, ainda estará havendo um processo de santificação. Então na Bíblia você vai perceber que os assuntos de salvação e santificação se misturam. Não tem santificação sem salvação, não tem salvação sem santificação, e tem hora que você não sabe se é um aspecto do outro ou se são sinônimos. Pois bem, além dos dois aparecerem juntos, volta no versículo 22, por gentileza. Um outro motivo para que a gente comece a partir desse texto é porque o apóstolo Paulo, no verso 22, ele consegue nos apresentar todos os tempos da salvação, da santificação ou da vida cristã. Se a gente der uma boa olhada nesse versículo 22, ele trabalha todos os tempos, passado, presente e futuro, tudo dentro dessas declarações. Ele começa dizendo, libertos ou libertados do pecado são sinônimos, feitos, outra tradução diz, transformados em servos de Deus. Qual é o tempo do feito e do liberto? Pretérito, passado, porque está falando de algo que já aconteceu. Aí ele diz, tendes o vosso fruto para a santificação. Agora ele está conjugando o presente, além de estar mostrando que santificação é um processo. Mas depois ele diz, e por fim, agora ele está sinalizando o futuro, e por fim, a vida eterna. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1, a respeito da salvação que há de se manifestar no tempo do fim, né? Então nós precisamos entender que quando falamos de vida cristã, todos esses três tempos estão envolvidos, passado, presente e futuro. Um dia um jovem da igreja chegou para mim e falou, pastor, às vezes eu tenho uma dificuldade, eu estou lendo a Bíblia, eu tenho a impressão, ele falou, que salvação tem hora que está conjugado no tempo passado, tem hora que está conjugado no tempo presente, tem hora que está conjugado no tempo futuro. Eu falei, não é uma impressão, é uma constatação. Ele olhou para mim e falou, mas qual é o tempo correto? Eu falei, todos eles. Ele falou, não tem como ser todos. Eu falei, se você pensar que a salvação é um único evento instantâneo, não teria como ser todos. Mas se você entender que ela é um processo, então cada tempo retrata uma parte. O passado fala do que já aconteceu, o presente fala do que está acontecendo e o futuro fala do que ainda vai acontecer. Então, por exemplo, Kelly e eu vamos completar 25 anos de casado. Se você me perguntar sobre meu casamento, eu posso falar de passado, presente e futuro. Nesses quase 25 anos, a gente tem muita história.
além de ter se divertido muito, nós geramos e criamos 2 filhos que amam o Senhor Jesus, estão comprometidos, né, até a alma com o reino de Deus. É gostoso demais olhar para o passado, mas nosso matrimônio não é só passado. Nós estamos vivendo um excelente momento no presente. Os filhos cresceram, né, agora estão fora de casa. Um dia desse alguém perguntou para a Kelly, como é que está a crise do ninho vazio? Que é quando os filhos saem. A Kelly falou, quem está em crise é o ninho, porque eu e meu marido caímos nesse mundo de Deus, viajar e fazer a obra de Deus como nunca, né? Então não dá para olhar só o passado. Nós estamos vivendo algo como tempo presente, mas nós estamos de olho no futuro, decididos não só honrar a aliança do matrimônio, envelhecer juntos, mas nós estamos de olho em cada promessa que Deus tem nos feito, e nós vamos viver a plenitude disso tudo. Então, se eu posso falar do meu casamento com passado, presente e futuro, o que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, eu pergunto, por que não a vida cristã, que é um processo, que também tem coisas que já aconteceram, outras que estão acontecendo e outras que vão acontecer. Distinguir esses tempos é fundamental, não só para o raciocínio que nós vamos construir aqui, mas para evitar interpretações equivocadas. Tem muita gente hoje em dia fazendo afirmações absolutas sobre pontos doutrinários que não seriam sustentados se eles entendessem a distinção dos tempos. Então, no nosso tópico 1 aqui da apostila, nós estamos apresentando a ideia aí de enxergar o quadro todo. E o quadro todo é justamente entender esses tempos, passado, presente e futuro, né? Você vai enxergar, e nós colocamos isso no segundo tópico, no segundo parágrafo do tópico 1, textos que mostram a distinção dos tempos da salvação. Já está transcrito aí na apostila. Passado, Atos 15:11 diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Fomos, está em que tempo? Passado. Depois presente, 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Qual o tempo dos somos salvos? Presente. E colocamos aí futuro, Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, ele fala da reconciliação no passado, como algo que já aconteceu, ele diz, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Há uma afirmação teológica, ela é tão antiga que a gente não sabe nem a quem atribuir a autoria, que diz, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos, porque uma parte já aconteceu, outra está acontecendo e outra ainda vai acontecer. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, terceiro parágrafo aí do tópico 1, a gente também transcreveu o texto. Paulo diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra, começou é que tempo verbal? Passado. E diz, aquele que começou passado, há de concluir, terminar, completar, dependendo da sua versão, aperfeiçoar a sua obra. Que tempo tal há de concluir? Futuro. Então Paulo está dizendo aos filipenses que a obra de Deus já começou, tem começo, e o começo está no passado, que ela vai terminar e que o fim está lá no futuro. E a gente pode aqui fazer uma dedução lógica. Se tem começo e tem fim, tem meio. Se tem passado e tem futuro, tem presente. Ou seja, é uma recorrência nas citações bíblicas essa ideia das 3 etapas da vida cristã. Em Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus fala de uma porta e um caminho estreito que conduzem à vida eterna. Lembra do texto? Ele também fala de uma outra porta e um caminho largo que leva à perdição. Vamos focar na vida eterna, que nós queremos falar da vida cristã. De acordo com Jesus, a vida cristã pode ser dividida em 3 etapas: porta, caminho e alvo, ou destino. O que é a porta é o que determina o começo de tudo, a entrada de alguém. Em João 3,5, Jesus falando com Nicodemos disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então tem uma entrada, essa é a porta. É o momento onde tudo começa, a partir do novo nascimento e da conversão. Mas depois da porta tem o quê? Tem crente que passa a vida inteira orando, evangelizando alguém, tentando levar essa pessoa a uma decisão, a conversão. Como se a conversão fosse o propósito final. A conversão é só o começo. Depois da porta tem um caminho a ser trilhado. O que eu e você chamamos hoje de cristianismo, no Novo Testamento era chamado de o caminho.
Não estou dizendo que a gente não pode mais falar cristianismo, que tem que voltar a falar o caminho, mas era uma linguagem largamente usada na Escritura pelo próprio Jesus. Além de falar de porta, caminho e alvo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai 700 anos antes de Cristo, para o livro do profeta Isaías, e ele várias vezes se referiu à nossa fé, o que vivemos hoje na nova aliança, com essa nomenclatura do caminho. Haverá diante de vós um caminho santo. Nem o louco errará o caminho. Enquanto vocês estiverem andando pelo caminho, haverá uma voz atrás de vocês dizendo: esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Você lembra disso? Então essa ideia de caminho fala do que tem depois da porta. Na vida cristã, logo depois da porta, você não vai encontrar um acostamento, nem um estacionamento, é um caminho. Isso dá a ideia de movimento, de progressão. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o quê? Para o alvo. Essa ideia de prosseguir, né? Então Paulo fala: eu vou esquecer o que fica para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é o alvo? É a recompensa final que aguarda todos aqueles que creem no Senhor Jesus, né? Esse é o nosso destino no final do caminho. Então a gente pode olhar para isso como passado, presente e futuro. O que já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. Começo, meio, fim. Porta, caminho, alvo. São só terminologias diferentes que retratam a mesma coisa. Pastor, qual terminologia nós vamos usar aqui hoje? Nenhuma delas. Então, porque falou de todas elas, só para te mostrar que na Bíblia isso é um padrão, é recorrente. A terminologia que eu quero usar é uma definição teológica. O que é uma definição teológica? É um termo que não necessariamente é bíblico, mas que exprime bem o conteúdo bíblico. Não é bíblico na definição, né? Mas traduz o conteúdo bíblico. Por exemplo, quando já ouviram a palavra trindade? Você sabia que não tem trindade na Bíblia? Você não vai achar lugar nenhum a palavra trindade. Mas trindade é a contração de triunidade. Você vai entender que o Deus que é apresentado como um só Deus se revela em 3 pessoas. Então trindade ou a triunidade é uma definição de um conceito que está lá, mas a palavra não está. Então nós vamos falar dessas 3 etapas da vida cristã, da santificação, chamando elas por uma terminologia teológica. Por quê? Talvez você tenha 2 ou 3 anos de vida cristã, 2 ou 3 meses, 20 ou 30 anos, não importa. A igreja de Nosso Senhor tem mais de 2000 anos de história. Antes eu e você convertemos, antes eu e você existimos, já tinha passado muita água debaixo da ponte. E muitas vezes o problema dos cristãos é que eles não só não entendem a doutrina bíblica, como não têm conhecimento histórico. Por que eu falo isso? Muitas das pseudo-revelações que estão sendo trazidas hoje em dia não são novidade. Quando você vai estudar a história da igreja, são ventos de doutrina que há 2000 anos estão batendo na nossa porta. Simplesmente de tempo em tempo se reinventa isso e parece novo, mas não é. Eu brinco que isso é que nem a moda. Quando eu era criança, garoto ainda, eu lembro que a gente usava umas armação de óculos que eram uns arames tão fininhos que você quase nem enxergava. Aí eu ia assistir, eu ia olhar as fotos daquela época, que eram em preto e branco, de papai e mamãe quando mais novos. E eu via umas armação de óculos grossos, eu achava ridículo, eu ria daquilo. Só que hoje, tanto tempo depois, nós voltamos a usar aquilo que quando garoto eu achava ridículo. E a maioria que nem sabe que isso é uma repetição, né, que é a reciclagem do que já aconteceu em outra geração, acredita que é novo, né? Pensa: olha, a nossa geração descobriu uma armação de óculos. Irmão, gerações antes a gente estava rindo disso. Agora a gente está achando que é novo. Então, isso acontece em muitas coisas, e com a doutrina não é diferente. Então eu acredito que até por respeito aos que vieram antes de nós e construíram uma história de entendimento e de interpretação bíblica correta, a gente não pode simplesmente jogar isso fora. Mas alguém diz: pastor, qual dessas 3 etapas o senhor acredita que é a mais importante? Eu falei: olha, se você perguntar a um corredor qual etapa da corrida é a mais importante, ele vai rir de você. Todo corredor sabe que uma corrida tem pelo menos 3 partes. Tem largada, tem desenvolvimento e tem linha de chegada. Mas se ele não largar bem, não adiantou nada. Mas mesmo que ele largue bem, se ele não desenvolver bem, também não adiantou muita coisa. Mas ainda que ele largue bem, desenvolva bem, se ele não cruzar a linha de chegada, ele também não cumpriu o propósito da corrida. Então se você perguntar para um corredor qual dessas 3 etapas é a mais importante,
Ele vai rir de você, vai dizer todas elas. Porque não são partes que concorrem entre si, são partes que se complementam. A corrida é o todo e não uma parte. A vida cristã também é o todo e não uma parte. Santificação é o todo e não uma parte. Aí eu vejo uma garotada hoje em dia pegando as declarações bíblicas que definem só o começo. E a partir dessas definições, eles estão tentando determinar a doutrina do processo. Então, se a gente não enxergar o quadro todo, vai bagunçar. Então, a gente poderia usar essa ilustração da largada, desenvolvimento, linha de chegada. É uma boa ilustração. Mas eu vou preferir usar os termos santificação inicial, para falar da primeira etapa. Santificação progressiva, para falar dessa etapa do meio. E santificação final, para falar da última etapa. O que é a santificação inicial? O menor resumo é a conversão. É o que Paulo se referiu como a experiência do passado, o que já aconteceu. O que escrevendo aos Filipenses, ele chama de o começo. O que Jesus apresentou como a porta. O que no nosso sinônimo, na nossa alegoria da corrida, é a largada. Mas quando a gente falar de santificação progressiva, nós vamos estar falando do desenvolvimento da fé. É o que Paulo classificou como presente, o que está acontecendo. Ou na carta aos Filipenses, o que nós deduzimos ser o meio. Ou que no ensino de Jesus era o caminho. E na alegoria da corrida, o desenvolvimento. São só nomenclaturas diferentes para falar da mesma coisa. E quando falamos de santificação final, nós estamos falando do desfecho da obra da redenção. Para quem conhece um pouquinho de teologia, eu vou explicar depois, essa é a experiência da glorificação. É o tempo futuro, é o que ainda vai acontecer, é o fim, ou a gente poderia dizer, o alvo a ser alcançado, ou na alegoria da corrida, é a linha de chegada. Então essas são as etapas da santificação. E eu vou começar falando de santificação inicial, progressiva e final, de forma resumida. Depois nós vamos detalhar cada etapa. Então, só para te ajudar a memorizar, vou pedir que você repita comigo. Estou explicando que é só para ajudar a memorizar, e tem uns crentes que espiritualiza tudo. Outro dia alguém falou, pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei, não, é didático. Então vamos lá, levanta uns 18% do volume da voz que você estava imaginando falar, e diga comigo, santificação inicial. Santificação progressiva. Santificação final. Então vai lá, só mais uma vez. Santificação inicial. Progressiva. E final. Então vamos lá, vamos ampliar um pouquinho o resumo. Eu defini que santificação inicial é a conversão. Mas vamos olhar o que a Bíblia diz sobre isso. Se puder projetar aí 1 Coríntios 6:11. A Bíblia usa o termo santificado conjugado no tempo passado. O apóstolo Paulo diz assim, mas fostes lavados. Tais fostes alguns de vós. Só para você entender a frase, tais fostes alguns de vós, nos 2 versículos anteriores, ele faz uma relação de práticas de pecado, para dizer assim, né, os que tais coisas praticam, no final do 10, não herdarão o reino de Deus. Ele diz, e tais fostes alguns de vós. Em outras palavras, ele está dizendo, essa era a nossa história, era o currículo de muitos de nós. Ele diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fostes santificados. Que tempo é esse? Passado. Então fala de algo que aconteceu quando? Na conversão. Por que sabemos que é a conversão? No mesmo momento que nós somos santificados, nós somos lavados, fomos justificados. O que significa ser lavado? Não é só o banho inicial de purificação. Em Tito 3,5, Paulo fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. O mesmo Paulo que fala de uma lavagem, ele define isso em outra epístola, dizendo que é o lavar da regeneração. A palavra regenerar significa gerar de novo. Em outras palavras, novo nascimento. Nesse momento que nós fomos lavados, é o momento que nós somos regenerados. Quando fomos justificados, quando nos achegamos em arrependimento e fé. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. É por isso que salvação não é por obras. Mas nós recebemos a justiça de Deus em Cristo Jesus por transferência. Nesse momento, né, que fomos lavados, também fomos justificados. E nesse momento nós fomos santificados. Então, santificação inicial é nada mais, nada menos do que essa experiência da conversão. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, quando o apóstolo Paulo ainda está dirigindo, destinando a epístola, ele diz o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aí diz assim, aos santificados em Cristo Jesus
E na sequência diz, chamados para ser santos. Tu já alguém falou, mas pastor, eu fui santificado, passado, ou eu fui chamado para ser santo, futuro? Falei, os dois. Porque uma parte da santificação já aconteceu. A outra parte nós somos chamados a alcançar. Por que só chamamos ela de santificação inicial? Porque não é toda a santificação que você poderia ter experimentado. A prova disso está em 2 Coríntios 7:1, quando a Bíblia diz assim, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Se essa santidade pode ser aperfeiçoada, significa que você não experimentou tudo dela, o que poderia ser experimentado. Porque senão não haveria necessidade dela ser aperfeiçoada. Então, quando você recebeu a santificação inicial na conversão, você não alcançou o estágio da impecabilidade. Na santificação inicial, Deus trata com os pecados que nós já cometemos. Ele ainda não está lidando comigo e com você, com a nossa capacidade de vencer o pecado, não cometê-lo mais. Deus apenas zerou o nosso passado, nos deu um banho, nos limpou e diz, a partir de agora vocês estão zerados para recomeçar. Mas santificação inicial trata com o pecado que já aconteceu, com aquele que nos tinha vencido, o pecado que tinha nos vencido. Santificação progressiva é um departamento onde nós vamos descobrir que agora nós podemos vencer o pecado, em vez de ser vencido por ele. Porque para quem já foi vencido, só resta ser perdoado. Para quem ainda não foi vencido e pode vencer, a conversa é completamente diferente. Então, nesse departamento de santificação progressiva, vem algo diferente. Alguém disse, na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado já cometido. Mas na santificação progressiva, nós somos livres do poder do pecado. Qual a diferença? Lá, na primeira, não tinha o que ser feito, a não ser nos dar uma chance de recomeçar. Agora, eu e você podemos vencer o pecado, em vez de ser vencido por ele. Agora, na santificação final, nós vamos descobrir a vitória completa da obra da redenção, onde a natureza pecaminosa será arrancada e erradicada de nós. Então não haverá mais luta contra o pecado, e o pecado será definitivamente erradicado e arrancado de nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 23, Paulo diz que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Então a redenção do corpo é o desfecho da santificação final, e eu só vou falar nisso depois. Isaías no capítulo 1, no versículo 18, eu amo esse texto. Desde que era garoto eu ficava emocionado de ouvir os pregadores, mas eu me lembro especificamente de uma mensagem do meu pai que me marcou muito. Ele citava esse texto de Isaías 1,18, que diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, Deus diz, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Lembra do texto? Escarlate e carmesim não são só dois tons de cores, eram dois tipos de corantes. Era usado como tintura para o tecido, e depois de aplicado eram impossíveis de ser removidos. Mesmo hoje, com toda a tecnologia de reagentes químicos que nós temos, de sabão, detergente, alvejante, já não seria, acredito que não seria possível removê-los. Mas na época então, Deus está falando de algo impossível. E Deus usa essa ilustração da tintura, daquilo que manchou o tecido, comparando com o pecado. Deus está dizendo que assim como eles não podiam remover aquela tintura, o homem também não tinha como resolver o seu problema da mancha do pecado. Mas Deus está dizendo, eu tenho um alvejante poderoso. Não importa como você veio a Cristo, não importa o que você cometeu no seu passado, a palavra de Deus diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa conta foi zerada, nós fomos feitos justos. Ser feito justo é mais do que só ter sido perdoado. É como se a gente nunca tivesse feito nada de errado. Quem está entendendo, diga amém. Deus diz o seguinte, não tem sujeira da sua vida que eu não possa remover. Mas ele não fala só de dois tipos de tintura, ele também fala de dois tipos de brancura. Eles se tornarão brancos como a neve, mas também brancos como a lã. O que é a neve? A neve é algo que cai do alto, do céu e vem sobre a terra. Você não aperta um botão, você não faz acontecer. Interessante que quando cai, muda completamente a paisagem. Eu estou até estranhando que hoje não estava tão quente aqui. Porque o calor, eu me criei aqui na região de Campinas, o calor aqui é profissional. Tem quase que um sol para cada um, comparado com a nossa situação lá no sul. A maior parte dos curitibanos tem déficit de vitamina C, porque a gente não tem sol suficiente, ou até teria se vivesse um pouquinho mais exposto, né? Mas, apesar de vocês terem um sol profissional e o nosso amador, o nosso inverno é profissional.
E o de vocês nem amador direito é. E falando do nosso inverno, não é toda hora que acontece. Mas 6 anos atrás, quase 7, nós tivemos neve lá no Paraná. Curitiba foi uma neve meio sem vergonha, que mais frustrou a gente do que empolgou, porque aqueles floquinhos iam caindo, eles não entendiam o ditado, a união faz a força, né? Eles derretiam no chão, não aglutinou, não deu volume, não fez muita coisa. Mas em Guarapuava, cidade onde me casei, onde meus filhos nasceram, onde pastoreei, meus primeiros 9 anos, gente, nevou, como diz o mineiro do interior, nevou com força. Meu irmão mais velho, que ainda mora na cidade, mandou uma foto. E se eu não conhecesse a cidade, eu não acreditava que a foto era de uma cidade do Paraná, porque parecia uma cidade da Europa, toda coberta de neve. Agora, interessante que meu irmão morava na frente de um parque, ele tirou a foto desse parque. O parque, no início, parecia ter sido a ideia mais extraordinária da prefeitura, mas ele era muito grande. E a manutenção não era dada com toda a regularidade. Então, aquele parque lindo tinha época que não estava tão lindo. E essa época era uma delas. Em alguns lugares, a grama virou mato alto. Em outros, a piazada, a gente chama os garotos, os meninos de piá, né, jogando bola, arrancaram a grama. Aquilo, quando chovia, virava lama. No lago enorme que tinha no centro do parque, tinha aparecido e proliferado uma planta aquática feito praga. Aquilo estava feio demais. Mas quando você olha a foto da neve, você não vê um defeito no parque. Porque a neve cobriu tudo. E quando você olha, você só vê a neve. Na minha e na sua vida, quando eu e você viemos a Cristo, é a mesma coisa. Não importa o que está por baixo. A santidade e a justiça de Cristo nos foi imputado. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a sujeira de baixo, Ele vê a neve de cima. E nossa situação está completamente resolvida diante dEle. Agora, Ele também diz, se tornarão brancos como a lã. A lã, diferente da neve, não vem do alto. Ela brota de dentro para fora. E tem tudo a ver com a natureza da ovelha. Quando nós falamos da neve, nós estamos falando de santificação inicial. E tem crente que acredita que toda a vida cristã é definida só pela neve. Isso é apenas o começo. Há um momento onde eu e você vamos entender uma santificação que ela brota de dentro para fora. E tem tudo a ver com a nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Santificação nunca será um processo de fora para dentro. Algumas igrejas viraram um verdadeiro regime talibã, tentando controlar tudo com regras. Paulo escreve aos Colossenses e diz que essas coisas, essas regras, não toques, não prove, não faça isso, não faça aquilo, não tem valor nenhum no combate à satisfação da carne. Por quê? Porque santificação nunca foi um processo de fora para dentro. Precisa ser de dentro para fora. Mas não ache você que é mero e simplesmente automático. Nós vamos depois entender o que é esse processo de santificação de dentro para fora, que chamamos de santificação progressiva. Para então, no final, mostrarmos qual é a importância de uma terceira etapa e por que ela tem a ver com algo que vai acontecer no nosso corpo. Paulo fala da redenção do corpo. Em Filipenses 3, 20, 21, Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos nosso Salvador, está falando da vinda de Jesus, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Tudo na Bíblia mostra que no evento final da vinda de Nosso Senhor, algo vai acontecer com os nossos corpos. E essa é a etapa final, né? O que chamamos da santificação final. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Eu vou fazer o resumo comparativo, que vai fazer mais sentido para você no final do que agora. Alguém disse que na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. Falei isso antes. Na santificação progressiva, nós somos livres do poder do pecado. Mas na santificação final, nós seremos livres da presença do pecado. Ok? Então vamos começar uma parte cada vez. Santificação inicial, tópico 3 da apostila, se for para você se situar um pouco aí no nosso roteiro. Já definimos que santificação inicial é a experiência da conversão. Agora vamos tentar entender o que e como aconteceu. Em Atos, no capítulo 26, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa e ele está testemunhando o como Jesus apareceu a ele no dia da sua conversão. No versículo 16, ele fala que Jesus disse para ele, eu te constituí ministro e testemunha minha. No 17, ele diz porque o Senhor diz, eu vou te enviar ao teu povo e também aos gentios. Mas no versículo 18, o Senhor diz para quê? Eles seriam uma testemunha judeus e gentios. Se der para projetar esse texto de Atos 26, 18.
O Senhor diz assim: para lhes abrir os olhos e para convertê-los das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam, só eu estou enxergando? A fim de que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Jesus está falando de uma experiência de ser santificado pela fé nele. Então, em primeiro lugar, santificação inicial é pela fé. Quando acontece? O texto está falando da conversão, abrir os olhos, se converter das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, receber remissão de pecados. Então, santificação inicial é na conversão e é uma experiência de fé. Você deve saber de cor Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, quando a gente fala que a experiência é por fé, ela não apenas exclui obras e mérito, mas pressupõe-se que se há um posicionamento de fé, é porque há uma realidade espiritual pronta, que eu e você precisamos agarrar e nos apropriar. E é quando nós falamos dessa realidade pronta, que nós precisamos entender a maneira como a Bíblia vai tratar algumas questões. Muitas vezes nós vamos ver Deus falando de coisas que eu e você não experimentamos ainda de forma literal, mas temos direito posicional, por assim dizer. Por exemplo, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo à direita de Deus, onde Ele está. Essa declaração não é literal. Você está bem sentadinho nessa cadeira aqui em Americana, mas posicionalmente você tem um lugar diante de Deus por causa da obra feita e realizada de Jesus. Então isso também precisa ser entendido. Quando a Bíblia fala de fé, ela está falando de eu e você agarrarmos uma realidade que está à minha e à sua disposição no plano espiritual. Quem está entendendo isso, diga amém. Porque se a gente não começar entendendo o que está pronto e à nossa disposição no plano espiritual, nós nunca vamos entender a materialização dessas verdades no reino natural aqui depois. Eu acho que aqui é outro assunto que muita gente está fazendo confusão. Então, alguém diz que se você quer entender o propósito de algo, deve voltar à origem. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando foram para perguntar a Jesus em Mateus 19 sobre questões de divórcio e novo casamento, qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz: nunca lestes o que foi dito. E aí ele está falando da palavra de Deus, da lei de Moisés. Ele vai para onde? Lá para o livro de Gênesis. Ele diz: nunca leste que desde o princípio fez Deus homem e mulher. Jesus está autêntico. Outro dia alguém falou para mim: eu até acredito no evangelho, mas desse negócio de Adão e Eva não. Eu falei: então descarta o evangelho, porque Jesus autenticou Adão e Eva. Ou você pega o pacote todo ou você não pega nada. Então Jesus diz: nunca lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher. E diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Onde Jesus foi discutir o assunto? Lá na origem. Ele diz: mas Moisés permitiu. Ele diz: Moisés permitiu pela dureza do coração. Não foi assim antes, não vai ser assim depois. Jesus está dizendo: quer entender o propósito do casamento, volte à origem. Essa ideia, ela é frequente, é recorrente na Bíblia. Então, se você quer entender o propósito, você precisa voltar à origem. Então, vamos falar do propósito de Deus para a humanidade? A gente tem que voltar à origem. Qual a origem, pastor? A criação? Não, antes dela. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Quando você lê Gênesis na cronologia, quando é que Deus criou o homem? Depois de ter criado o mundo. Mas antes de ter criado o mundo, quando humanidade nenhuma ainda existia, Deus está olhando para o futuro e Ele está sonhando com o homem que ainda vai criar. E a Bíblia diz que Ele nos escolheu nele para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Por que eu estou falando disso, gente? Porque santidade não é um assunto secundário ou periférico na doutrina cristã. Outro dia alguém falou para mim: parece que você está obcecado pelo assunto de santidade. Nós não estamos falando de algo central. Eu falei: estamos falando da espinha dorsal da revelação bíblica. Se Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para isso, qualquer coisa diferente disso é que não é tão importante. Mas isso é o centro, é o propósito de Deus para nós. E nós precisamos entender o que? A maneira como Deus trata de alguns assuntos que na nossa cronologia ainda não aconteceram, mas Deus trata disso como já tendo acontecido. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20,
diz que Jesus é o Cordeiro. Você sabe que o Cordeiro é a analogia do sacrifício que era feito no Velho Testamento. Então a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Eu lembro quando meu filho era ainda pré-adolescente, ele um dia falou para mim: pai, Deus sabia que o homem ia pecar? Eu falei: claro que sabia, filho. Ele é onisciente, ele é presciente, a revelação bíblica mostra que ele sabe tudo. Ele falou: não, isso é uma aplicação lógica que o senhor está fazendo, mas tem pelo menos um versículo que dá para a gente entender isso. E eu lembro que na época eu citei isso para ele. Ele está naquela fase bem questionadora, né? Tem um versículo que sustente isso. Eu falei: 1 de Pedro 1,20 diz: Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Deus só criou o homem depois de fundar o mundo. Só depois que o homem foi criado é que ele ia pecar. Mas antes dele pecar, antes dele ser criado, antes do mundo existir, o Cordeiro já havia sido provisionado. Porque diferente eu e você, que somos seres temporais e lidamos com a cronologia, a linha do tempo, Deus é um ser atemporal. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Todo dia alguém falou: pastor, eu acho incrível que Deus fala do que ainda vai acontecer. Eu falei: vai acontecer para você. Para ele já aconteceu. E não estou tentando diminuir o poder dele. Só dele ser atemporal e já ter vivido isso, mostra que ele está num patamar acima do nosso. Agora, se a gente não souber lidar com essa diferença de um Deus que antecipa o que aos nossos olhos ainda não aconteceu e apresenta como feito, daqui a pouco nós começamos a bagunçar aqueles tempos que eu apresentei antes. Então deixa eu tentar te mostrar essa ideia, né, de que além dessa santificação inicial, que é como a neve, existe uma santificação progressiva, que é como a lã. Vá comigo para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Está dando para acompanhar, gente? Vai ser uma overdose. Só tenta ligar os pontos principais. Eu sei que tem uns que gostam de pensar mais profundo, e às vezes você vai perder o raciocínio. Então vamos tentar aqui, ó. Hebreus, capítulo 10, vou começar do versículo 10, que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados. Qual que é o tempo verbal? Temos sido passado, já aconteceu. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Guarda essa frase: oferta do corpo de Jesus Cristo. Eu não vou falar disso agora, mas vou pedir para você guardar essa frase, oferta do corpo, numa caixinha. Daqui a pouco, na hora certa, nós vamos acessar essa caixinha, essa gaveta, esse compartimento mental seu, e nós vamos tirar essa frase, porque ela é importantíssima, mas não está na hora de trabalhar ela ainda. Mas vamos dar um destaque. Depois de falar da oferta do corpo de Jesus, ele menciona: feita uma vez para sempre. Então vamos fazer a pausa antes de ir para o versículo 11. O livro de Hebreus todo, e agora você vai levar em conta que, tendo sido escrito aos Hebreus, a linhagem de Abraão, o propósito central da epístola aos Hebreus é destacar o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, como superior ao sacerdócio levítico do Velho Testamento. Esse é um dos momentos que ele está fazendo essa comparação, esse contraste. Então no verso 11 ele diz assim: ora, todo sacerdote, aqui é o sacerdócio levítico do Velho Testamento, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Verso 12. Mas este, agora está falando de Jesus, o contexto vai mostrar, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Quem que, além de ter se assentado à direita de Deus, foi o único que ofereceu um sacrifício por nós? Cristo. É que a gente pegou esses versículos fora do contexto, mas ele está falando de Cristo. Verso 13: depois de se assentar à direita de Deus, diz: daí por diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por estrado ou por escabelo dos seus pés. 14: pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Todo irmão falou: mas pastor, nós temos sido ou estamos sendo? Falei: os dois. Uma parte já aconteceu, outra parte está acontecendo, e ainda tem uma parte que vai acontecer. Ele falou: onde é que está a parte que vai acontecer aí? Falei: versículo 13. Jesus está aí esperando até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Isso ainda não aconteceu.
Quase sempre que você enxergar alguns textos que dão um retrato da obra completa de Jesus, vai falar de passado, presente e futuro, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Agora, se você olhar o versículo 14, diz que com uma só oferta ele tem aperfeiçoado. A minha versão que eu uso diz, aperfeiçoou para sempre. Tem aperfeiçoado ou aperfeiçoou, que tempo que é? Passado. Agora, não é só você tentar entender o tempo verbal. É você entender o tempo verbal se ele está se referindo a uma posição ou se ele está falando de uma verdade materializada para mim e para você. Na obra da cruz, Jesus já venceu os seus inimigos? Sim ou não? Sim. Paulo diz em Colossenses 2, 14 e depois no verso 15, que ele publicamente expôs ao desprezo os principados e potestades e triunfou deles na cruz. Então, Jesus já venceu sim, no plano espiritual, vitória plena. Aqui embaixo, na nossa realidade natural, cronológica, ele está esperando que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quando a Bíblia fala dessa obra realizada e consumada diante de Deus, eu e você já fomos aperfeiçoados. Agora a pergunta é, essa verdade tem download instantâneo e automático? Não. E nós vamos descobrir que a mesma Bíblia diz que ele já aperfeiçoou, diz que nós ainda estamos sendo santificados. Então você não consegue entender o assunto de santificação e várias outras coisas ligadas à obra de Cristo, se você não conseguir distinguir o que é posicional do que é prático aqui embaixo. Então deixa eu dar um exemplo disso. John Bevere fala com muita propriedade no livro Kryptonita, que eu quero insistir que você leia. Se você já tem em casa, leia. Se você não pode comprar, mira quem vai comprar, pede para compartilhar. O importante é que você tenha acesso à mensagem. Ele faz uma distinção entre a santificação posicional e a santificação comportamental. Porque tem muita gente pegando um texto desse, dizendo que ele já nos aperfeiçoou. E eu tenho visto alguns pregadores modernos, é o jeito mais ameno que eu encontrei de não parecer ofensivo, para falar de uma molecada que não estudou muito a Bíblia. Eu tenho visto alguns pregadores modernos dizendo, não, já aperfeiçoou, está tudo pronto, você não tem que fazer nada. É a teologia de um versículo só. Gente, Salmo 119, 160 diz, a soma das suas palavras é a verdade. Você não encontra a verdade numa declaração isolada. A Bíblia é harmônica no seu todo e a verdade é o complemento, é a soma das declarações. Então, antes de eu falar do que o John Bevere falou, vamos ver primeiro o que a Bíblia diz. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 16. Ele diz, como filhos da obediência. E aqui está claro que está falando com gente que converteu. Porque Efésios 2:1 diz que antes de converter nós éramos chamados de filhos da desobediência, quando estávamos mortos nos delitos e pecados. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ignorância é o termo bíblico para falar de antes da conversão. Pastor, é possível um crente se amoldar ao desejo que ele tinha antes? Não fosse possível, não haveria uma advertência contra isso. O problema é que muita gente se converte, cria uma fantasia que não é bíblica. De que agora que ele converteu, ele não vai ser tentado, ele não vai ter vontade de fazer coisa errada. E daqui a pouco ele descobre que a maneira como ele fantasiou isso pode se tornar a sua ruína. Não é só esse texto falando que a gente não pode se amoldar aos desejos, às paixões ou concupiscência, são sinônimos. Gálatas 5:1 diz, não vos coloqueis de novo debaixo de um jugo de escravidão. Aquilo que te prendeu no passado pode tentar te prender de novo, mesmo depois da conversão. 2 de Pedro, capítulo 2, ele começa falando no versículo 19, de gente que ele faz uma declaração pesada, ele diz, melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade, do que depois de terem conhecido se apartarem do santo mandamento. O apóstolo Pedro diz, com ele se cumpre certo adágio verdadeiro que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Se não fosse possível voltar para a sujeira de onde saímos, não haveria advertência a respeito disso. Então ele está dizendo, não se amolde, não se conforme às paixões, às concupiscências de antes. Com o que eu me amoldo? Versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Verso 16. Porque escrito está, sede santos,
porque eu sou santo. Desculpa, gente, não é que eu não sei ler. Eu decorei uma outra versão, então às vezes eu estou olhando uma coisa e estou falando outra. Porquanto está escrito, vamos ler direitinho, sereis santos, porque eu sou santo. Então vamos pensar aqui algo junto. O que ele está falando no verso 15? Que como Deus é santo, nós também temos que ser santos. Como que Deus espera a manifestação dessa santidade nossa, que reflete a dele? Volta o versículo 15, por favor. E de ser de santos em todo o vosso procedimento. Essa palavrinha aqui, traduzida como procedimento, no original grego é a palavra anastrofe. Pastor, onde o senhor estudou os originais? Volta e meia as pessoas me perguntam. O senhor cita o grego, o hebraico? Eu digo, estudei nada. Eu tenho um aplicativo no meu computador, no meu tablet, no meu telefone, que quando você toca em cima da palavra, ele puxa. Para soar mais erudito, a gente diz assim, de acordo com o léxico do Dr. Strong, que tipo é minha cola, né? Ele puxa a palavra e o seu significado. Então, de acordo com o Dr. Strong, que estudou a vida inteira, anastrofe significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Aqui nessa tradução, procedimento. A NVI fala sobre a forma de viver. Todas elas apontam numa direção, comportamento. Então, se Deus está esperando que a gente manifeste santidade no comportamento, eu não consigo entender como tem gente por aí dizendo, não tem que preocupar com o seu comportamento. Está tudo feito, está tudo realizado. Se não tem que preocupar, por que é que Deus mandou preocupar? Então nós precisamos olhar para isso da forma correta. John Bevere, ele explica a diferença entre santificação ou santidade posicional e comportamental com um exemplo que eu achei o máximo. O livro é de 2017, então está pelo menos 2 anos aí desatualizados. Mas ele diz o seguinte, ele falando da sua esposa, chama Lícia, diz, Lícia e eu estamos casados há 35 anos. Ele diz, Lícia não é hoje mais minha esposa do que ela era no dia que nós nos casamos. Porque ser minha esposa é uma posição. Essa posição não melhora com o tempo. Ele disse, daqui a outros 35 anos a gente ainda estiver vivo, com 70 anos de casado, ela também não vai ser mais minha esposa do que é hoje, nem vai ser mais minha esposa do que era no dia que a gente se casou. Porque a posição dela não melhora nem com o tempo, nem com o comportamento. Então, antes de falar do que santificação progressiva é, vamos começar do que não é. Santificação progressiva não fará de você mais filho de Deus do que você já é. Santificação progressiva não melhora a sua posição. Aí outro dia um cabeção falou para mim, se não melhora, por que eu vou preocupar com isso? Eu falei para ele, porque sem ela você piora a sua posição. Ela não melhora, mas a falta dela piora. E o exemplo que o John Bevere dá é o seguinte, mas se Lícia, minha esposa, resolver sair ou até morar com outros caras, ela vai comprometer a posição que eu lhe dei. Ele diz, eu dei a ela o meu nome, eu fiz dela minha família, eu fiz dela minha herdeira, e eu garanti que ela tivesse um documento do nosso país, lá eles também chamam de certidão de casamento, sustentando a posição dela. Gente, isso é santidade posicional. Deus nos escolheu, Ele nos deu o seu nome, Ele nos fez parte da sua família, Ele nos fez seus herdeiros, Ele nos deu um testamento que sustenta isso. Mas Ele também diz, eu espero que você se comporte para não comprometer a posição que eu dei a vocês. Quem está entendendo, diga amém. O problema é que quem prega santidade comportamental, como eu e o Bevere, não anula a posicional. A gente só harmoniza as duas. Mas quem está tentando pregar só a posicional, anulando a comportamental, está falando uma meia verdade, que para mim pode ser uma meia mentira. E portanto muito perigoso. Certeza que através dessa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.